Boa tarde a todos, a doce paz de Jesus em nossos corações. Algumas pessoas acham que o Espiritismo sempre existiu no mundo. Não foi bem assim. Por que elas falam dessa maneira? Porque a história comprova com seus registros que os espíritos, sim, sempre se manifestaram em todos os povos e lugares do mundo. Então, essas pessoas confundem fenômeno espírita, manifestação de espíritos, com a doutrina dos espíritos. Não, essas manifestações de espíritos não possuíam nenhum estudo sobre a origem, natureza e destinação dos espíritos, a situação deles no mundo espiritual, a relação deles com o mundo corpóreo. Ninguém sabia nada especificamente a respeito. Só sabiam que os espíritos se comunicavam, não é? Esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós só encontramos há quantos anos mesmo? Há quantos anos existe o Espiritismo no mundo? 150 anos. Foi quando Kardec lançou em Paris, a 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, que contém essa doutrina revelada pelos Espíritos e codificada por Allan Kardec. A partir daí, sim, a doutrina espírita, o Espiritismo, existe no mundo. Os fenômenos sempre existiram. É interessante notar que o intercâmbio mediúnico que sempre existiu, na antiguidade, costumava estar ligado ao serviço religioso, às religiões. Mas é natural, porque no campo da religião é que as pessoas procuram elevar o pensamento, formam um ambiente de devoção, meditam, fazem preces, e isso favorece o fenômeno da manifestação dos espíritos, atrai espíritos e enseja que eles se manifestem. A princípio, esse intercâmbio com os espíritos só era realizado por aqueles que se chamavam iniciados. Eram homens, mulheres, que recebiam um treinamento especial, com conhecimentos, técnicas, exercícios, para fazerem um intercâmbio acertadamente. Às vezes, eles levavam nessa preparação dezenas de anos. E eles também recebiam, conforme o povo, conforme a época, conforme a nação, eles recebiam nomes diferentes. Pitons, pitonisas na Grécia, né? Arúspices, nós temos isso entre os italianos, naquela época romanos. E também nós poderíamos dizer que os oráculos na Grécia, adivinhos, profetas, sibilas, quantos nomes, não é? Para a mesma função, médium, intermediário dos espíritos. O povo antigo desconhecia as leis que regem esses fenômenos. Nós, à luz do Espiritismo, estamos começando a entender. Mas o povo, lá na antiguidade, eles não entendiam, não sabiam de leis, só sabiam da presença e fala, efeitos dos espíritos, não é? Por isso eles achavam esses fenômenos maravilhosos, sobrenaturais, coisa do outro mundo. Quem podia produzir esses fenômenos para o povo era mitificado, era transformado assim em alguém especial, dotado de recursos divinos. Era assim que eles pensavam e viam os médiums da época. Mas é claro que os sacerdotes também trabalhavam com a mediunidade. Muitos deles eram também médiuns.
claro, estavam no meio e suas faculdades afloravam também, se as possuíssem. Mas acontece que os sacerdotes, eles queriam influir sobre o povo, comandar, sabe como é? A mediunidade dá assim uma qualidade para a pessoa, investida de poderes divinos, então as pessoas querem dominar. Os sacerdotes da antiguidade eram assim. Mas se o povo era fácil de governar, os dirigentes, reis, imperadores não eram muito não. Mas os sacerdotes tentavam também dominar os governantes. E nós vemos então na Índia, Pérsia, Roma, Egito, nós vemos essa mistura dos fenômenos com as fraudes, os sacerdotes imitando os fenômenos, porque nem sempre eles tinham os fenômenos, então eles fingiam às vezes, usavam práticas mágicas, prestidigitação, como essas pessoas que aí na televisão, nos palcos, não é? Nos iludem, ilusões de ótica, rapidez dos dedos para trabalhar, assim eles faziam. Por exemplo, eles queriam que o Deus desse uma ordem para o povo. Se eles falassem, eu estou dando uma ordem para vocês, o povo podia cumprir, podia não cumprir. Mas se dissesse que Deus mandou, aí tinha poder. Então houve sacerdotes que fizeram assim, a imagem, o ídolo representando o Deus, e uma ligação canalizada lá para o fundo. E lá no fundo o sacerdote falava, mas aparecia o som pela boca do ídolo. E as pessoas acreditavam que o Deus estava falando e estava mandando alguma coisa. Pois é, eles fingiam fenômenos. Nós ficamos perguntando quando é que começou a proibição desses fenômenos, desse intercâmbio com os chamados mortos, mas que estão mais vivos do que nunca, não é? Jesus disse certa vez que Deus não é Deus de mortos, porque para Ele todos vivem. Deus não é Deus dos corpos que morrem, Ele é Deus dos espíritos, das almas que vivem para sempre, não é? Então a gente fica curioso de saber como é que começou essa ideia de dizer que está proibido o intercâmbio com os espíritos. Como começou? Foi lá naqueles tempos bíblicos principalmente. O povo israelita, povo hebreu, eles estavam vivendo no Egito. Eles tinham ido para lá, muito convidados, aceitos. Mas depois eles proliferavam muito, eles cresciam, eles atendiam ao crescei e multiplicai-vos. Eles queriam fazer um grande povo para Jeová. Então eles tinham muitos filhos. Agora os egípcios começaram a ver que aquele povo, que no começo era pequenininho, agora estava crescendo demais. Era um outro povo dentro da nação egípcia. E eles ficaram preocupados e tomaram algumas providências para controlar os israelitas. Não concederam a eles cidadania egípcia. Não, eles não eram cidadãos egípcios. Eles eram como que hóspedes, eles eram assalariados, eles podiam viver lá, mas não eram cidadãos. E como eles tinham muitos filhos, eles estabeleceram, eu acho que parece, controle de natalidade. Baixaram um decreto, dizendo que os israelitas, se tivessem um filho homem, esse filho homem seria morto, não podia viver. Era para controlar a natalidade, para eles não terem muitos filhos. Porém, numa família, nasceu um menininho. E a mãe dele não quis que ele morresse. Então ela preparou uma cestinha, vedando,
para que a água não entrasse, colocou o menininho na cesta e mandou levar aquela cestinha lá nas águas do rio Nilo, onde a princesa egípcia se banhava. Quase todos nós conhecemos essa história, não é? E aí a princesa encontrou o menininho, gostou dele e quase que adotou como filho. Ele foi criado no palácio do faraó com a melhor educação, sabendo tudo que os egípcios sabiam, não é? E ele recebeu o nome de Moisés, que queria dizer salvo das águas, porque ele iria morrer, não é, nas águas do rio Nilo. Ele foi salvo. E Moisés, então, quando se tornou homem, era alguém culto, ele entendia de todos os assuntos, estava muito bem preparado. Mas aconteceu que ele, quando viu um soldado egípcio agredir um israelita, ele sabia que ele era israelita. Ele não aguentou, ele matou o soldado egípcio para defender o seu compatriota. E o que aconteceu? Ele teve que fugir. Imagine, matar um soldado egípcio. Ele então fugiu para uma região bem longe, deserta. Mas lá, a voz do Senhor lhe veio, quer dizer, a mediunidade eclodiu nele. E ele então começou a ouvir espiritualmente. E essa instrução dizia para ele voltar ao Egito, lá onde estava em perigo de vida, mas tinha que voltar lá, para conseguir que o faraó deixasse o povo israelita ir embora, sair livre. Então ele foi, não é? A gente sabe quantas peripécias ele passou e ele conseguiu libertar o povo israelita, permissão para eles irem embora. Muito bem. E lá está ele como líder desse povo. Mas aquele povo, ele não é mais aquele povo israelita de uma crença pura e viva no Deus único. Eles tomaram contato com outras religiões, com outros costumes. Então, aquele povo está mesclado no seu pensamento, nas suas atitudes. Isso não pode. Moisés tem que conseguir que eles voltem a se sentir um povo, e um povo que segue as leis de Jeová. Então, ele vai peregrinar 40 anos pelo deserto, porque naqueles 40 anos, uns dependiam dos outros, só eles. Então aí começa a sentir a unidade, a comunhão, não é? E nada de práticas erradas. Isso tudo está abolido. Foi aí que Moisés proibiu a mediunidade, o intercâmbio mediúnico, não é? Ele proibiu porque estava deturpado. Como é que ele proibiu? Está lá na Bíblia, no Velho Testamento. Deuteronômio, Levítico. Vamos aprender como é que está lá a proibição. Quando entrares no país que Javé, teu Deus, te der. Javé, Jeová, é Deus, vai nos dar um país? Acho que nós já temos o Brasil, não? Mas o povo israelita não tinha terra. Eles não tinham. Então a promessa de Canaã, uma terra prometida, era tudo que eles queriam. A promessa divina dizia que eles iam receber essa terra, contanto que eles cumprissem certas normas. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou filha. Nós espíritas fazemos isso? Passamos as pessoas pelo fogo? A gente ouve falar, não é? Que há pessoas, grupos aí, que não são espíritas, mas que seguem certas instruções de espíritos. Então disseram que se sacrificar uma criança, vem a fartura, vem o benefício para a família. E o pessoal acredita e faz isso. Naqueles tempos
tempos antigos, havia um ídolo que tinha o ventre assim aberto, era uma fornalha. E os pais vinham jogar seus filhinhos para que eles, pais, fossem felizes, que o Deus os beneficiasse. Que bárbaro, não? Então existia isso ao tempo de Moisés. Por isso que está essa proibição. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou filha. Não haverá quem se entregue à adivinhação, aos augúrios, às feitiçarias e à magia. Quem recorra aos encantamentos. Nós espíritas não fazemos nada disso, fazemos? Então, para nós, essa proibição é inócua. Quem interrogue aos espíritos, ainda que familiares, e quem invoque os mortos. Opa, nós fazemos o intercâmbio. Mas nós não exigimos que venha tal espírito aqui conversar conosco. Nós fazemos a reunião e nos colocamos à disposição da vontade divina. O que for de acordo com a vontade divina permitido, nós aceitamos aquele que vier. Então nós não fazemos essa obrigação, não é? Nós não fazemos invocação dessa maneira, não. Continua a proibição, porque todo homem que pratica essas coisas é abominável para Javé. E é por causa destas abominações que Javé, teu Deus, vai expulsar estas nações da tua presença. É interessante. Vocês repararam? Moisés proibiu, a proibição veio lá do alto. Não pode conversar com os mortos. Proibiu, mas então é porque era possível. Porque uma coisa impossível não precisa proibir, ela já é impossível. Então a mãezinha diz para o filho: filho, não sobe nesse muro, não pula daí, é alto, você vai se machucar. Mas ela não diz para o filhinho: filhinho, não voe. Ele não pode voar. Não precisa proibir de voar, não é? Ela proíbe o que ele pode fazer e que não deve fazer. Então, se proibiu a comunicação com os espíritos, nós temos aí a dedução. É possível conversar com os espíritos, não é? Mas então, por que Moisés proibiu? Ora, pelo desvio, pelo mau uso. A prática estava completamente desviada. Não só a parte da mediunidade, muita coisa que eles faziam. Então Moisés proibiu para tudo. Com isso, ele não estava condenando a mediunidade. A mediunidade é uma providência divina, é uma lei divina que permite o intercâmbio. Moisés não estaria contra a lei divina. Ele estava só contra os abusos, os desvios, porque as pessoas não estavam respeitando a finalidade sublime da mediunidade. Estavam querendo saber, né, se eles tinham algum jogo, o que ia dar naquele jogo, se podia viajar, se não podia, se ia conquistar a pessoa que eles gostavam, essas coisas, como fazem ainda hoje, não é? Mas particularmente, Moisés continuou usando a mediunidade, porque ele era médium, ele ouvia os espíritos, ele dialogava com eles, não é? Para ele não estava proibido, estava proibido para o povo. Para ele não, ele continuou usando. Ele precisava receber as instruções do alto, não é? Como é que ele ia fazer se ele não usasse a mediunidade? Exatamente, para quem não sabia usar. Mas ele continuou recebendo instruções dos bons espíritos em nome de Deus. Ele era um médium ou profeta. Na época eles chamavam os médiuns de profeta, porta-voz, né? Mas Moisés desejava o uso correto da mediunidade para todo o povo. Está lá em Números, um dos livros da Bíblia do Velho Testamento, não é? Vamos ver como é que está escrito lá. Moisés pedira ajuda a Deus para atender ao povo. O povo estava muito numeroso. E Moisés era como que fosse tudo para aquele povo.
Ele era o legislativo, o executivo, ele era a milícia, ele era tudo para aquele povo, o judiciário, né? Ele recebera a promessa de que o Senhor iria derramar o seu espírito sobre 70 anciãos do povo, homens probos, homens respeitáveis, para ajudar Moisés no atendimento. Aí não ficaria só ele agindo como médium, haveria esse mais 70 anciãos do povo, não é? E na hora aprazada, isto de fato aconteceu, a promessa divina se cumpriu. Lá na tenda em que eles faziam a concentração e a oração, Moisés e esses anciãos estavam lá reunidos e começaram a profetizar, a receber os espíritos e a falar com o povo, resolvendo os casos, dando orientação, não é? Mas 2 dos anciãos, Eudade e Medade, eles não foram lá. Haviam ficado no campo, mas mesmo no campo, eles começaram a profetizar, ficaram mediunizados também. Os espíritos não quiseram saber de nada, se ele foi à tenda ou se não foi, é para receber comunicação, então eles começaram a receber, mas estava proibido. Então foram contar a Moisés. E Josué, que era assim um ministro militar de Moisés, queria que Moisés mandasse impedir aquela manifestação. Mas a manifestação era verdadeira e necessária. Estava acontecendo fora da tenda, mas isso o que tem? Deus fala em toda parte, não é? Então Moisés retrucou: por que hás de ser tão ciumento a meu respeito? Provera a Deus que todo o povo fosse feito de profetas, que todo mundo fosse médium, e que o Senhor lhes desse o seu espírito, que viessem bons espíritos para falar através das pessoas, não é? Nós também pensamos assim: ah, quem dera que houvesse mais médiums, não é? E médiums sinceros, e que viessem mais espíritos falando através deles, não é? Bem, 1.300 anos depois, mais ou menos, estamos na época de Jesus. O que Jesus vai falar sobre a mediunidade? Será que ele vai proibir? Ah, mas a humanidade já evoluiu muito mais. A humanidade já poderia voltar a utilizar com acerto a mediunidade que Moisés proibira antes. E a gente nota que em o Novo Testamento, quando se fala de Jesus, não há uma só citação de que esteja proibido o intercâmbio. Não falam mais na proibição de Moisés. Só no Velho Testamento. Ao tempo de Jesus, não. É uma época diferente. Sobre Jesus, os adversários diziam: ele curou no sábado, não pode desrespeitar o sábado. Ah, ele curou, afastou o espírito porque ele tem parte com Beelzebu. Eles faziam essas acusações, mas nenhum deles disse: ele está conversando com os mortos e não pode porque está proibido na lei. Não era mais proibido. Eles não fizeram nunca essa acusação a Jesus, não é? E Jesus, como é que se comportou a respeito da mediunidade? Ele afirmou que os espíritos influem sobre nós. Ele ensinou isso teoricamente. Certa vez Pedro recebeu uma informação do alto: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse: que feliz tu és, Simão Barjonas, porque não foi sangue nem carne que tu revelou. Ele não tinha escutado isso de nenhuma pessoa encarnada, mas meu Pai que está nos céus é que falou através dele. Quer dizer, Pedro tinha sido intermediário de uma mensagem do alto, de um bom espírito. Mas depois Jesus fala que ele vai ser sacrificado, aprisionado, maltratado. E Pedro amava Jesus e não queria que isso acontecesse com Jesus. Chamou o mestre de lado e disse: Senhor, que nada disso te aconteça. Aí Jesus falou: afasta-te de mim, Satanás. Nossa,
Pedro era bem-aventurado, agora é um Satanás? São expressões. Satanás significa adversário do bem. Quando Pedro estava tentando tirar Jesus da sua tarefa, do seu dever, da sua missão, ele estava agindo como um adversário do bem. E Jesus diz: afasta-te de mim, porque não sabes das coisas de Deus, mas somente das dos homens. Você está vendo só o problema material que eu vou passar, mas você não está vendo a programação divina que eu devo realizar, não é? Mas nessas passagens sobre Pedro, a gente vê que Jesus afirmou que a pessoa pode ser intermediária de um bom espírito ou de um mau espírito, depende da sintonia. Jesus também conversou ele mesmo com os espíritos. Naquele episódio da transfiguração, apareceram Moisés e Elias. Moisés tinha vivido aqui na terra 1.300 anos ou mais antes de Jesus, mas ele viveu aqui na terra, foi um homem. E Elias também tinha sido um profeta, cerca de 900 anos antes de Jesus. Então Jesus está conversando com dois mortos, que espiritualmente estão bastante vivos, não é? O corpo morreu, mas o espírito não. Então Jesus exemplificou o diálogo com os espíritos, ele mesmo fez. Talvez que alguém diga: mas Moisés e Elias eram santos de Deus. Mas Jesus conversou com espíritos adversários que estavam obsidiando um homem lá da região de Gadara. E Jesus, conversando com eles, perguntou: como é teu nome? E respondeu: Legião, porque somos muitos. Então Jesus conversava também com os espíritos inferiores, não é? Jesus desenvolveu a faculdade de seus seguidores, conferiu-lhes poder, está escrito lá no Evangelho. Como é que é isso? É porque ele estimulou e orientou o exercício da mediunidade dos seus apóstolos. Com isso, eles adquiriram a possibilidade de serem intermediários dos espíritos, não é? É assim que confere poder. Porque se Jesus tivesse uma varinha de condão, né? Eu faço, você médium, eu faço, não é assim. A gente trabalha com as faculdades que Deus concedeu a cada criatura, né? Curai os doentes, purificai os leprosos. Eles iam fazer isso não como médico, como enfermeiro, mas como médiums, como intermediários. Os espíritos, através deles, ajudariam os enfermos. Ressuscitai os mortos. Morto não ressuscita, não. Depois que o corpo perdeu a vida, de acordo com a lei divina, não volta à vida, não. Agora, o espírito continua vivendo, não morre. E é possível chamar de novo esse espírito, fazê-lo ressurgir, reaparecer entre nós. Lá vem o espírito, através do médium, e fala, e se apresenta. É isso que significa ressuscitar os mortos. Fazei eles surgirem de novo pela mediunidade. Jesus também, para os seus discípulos, ele anunciou, quando ele já estava no parte espiritual, ele disse para não saírem de Jerusalém, ficarem na cidade, porque eles iam receber um batismo. Você já sabe que batismo quer dizer mergulho. Um batismo, um mergulho, não de água, como de João, mas de Espírito Santo, quer dizer de espiritualidade superior. E isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando eles estavam lá reunidos, e muito povo de diferentes lugares na cidade, e os Espíritos envolveram os apóstolos e produziram fenômenos de efeitos físicos e falaram através deles em diferentes idiomas sobre as grandezas de Deus. Quer dizer que o povo todo que estava lá na cidade para a grande festa de Pentecostes ficou sabendo sobre Jesus, a sua missão. Foi uma comunicação extraordinária, um mergulho de espiritualidade, não é? Nessa ocasião, Pedro estava explicando ao pessoal, porque aquele pessoal estrangeiro de outros lugares estava admirado. Esses homens não são galileus? Como é
que nós os ouvimos falar das grandezas de Deus, cada um no seu idioma natal. Aí Pedro explicou que já fazia tempo o profeta Joel tinha dito em nome de Deus. Deus mandava avisar: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Eram modos de comunicação espiritual que estava sendo anunciada. Haveria manifestação espiritual sobre toda a carne, quer dizer, sobre todos os encarnados, sobre a humanidade terrena, não é? E Pedro ainda disse que essa promessa abrangeria a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. É porque quando a mediunidade vem, é onde Deus chama. A pessoa pode ser assim, não creio em Deus, mas é médium, e o Espírito vem e fala através dela. A pessoa pode ser desta religião, daquela religião, não ter religião, não importa. É Deus que chama e que permite esta comunicação, não é? Nós estamos vendo que Moisés proibiu, sim, está lá na Bíblia, no Velho Testamento, na parte antiga da Bíblia, mas que ao tempo de Jesus, no Novo Testamento, já não se fala de proibição. Pelo contrário, Jesus liberou a prática, o exercício da mediunidade. E nós vamos continuar seguindo Moisés ou vamos seguir Jesus? Quem é nosso mestre? É claro que é Jesus, não é? Alguns séculos depois, não respeitando a liberação da mediunidade que Jesus fizera, grupos religiosos tentaram proibir de novo o intercâmbio mediúnico. Eles diziam que era obra do demônio. A gente sabe que o demônio não existe, que é apenas um espírito inferior, revoltado, agressivo, mas é gente como nós, filho de Deus também. E um dia ele vai se aperfeiçoar, ele vai se desenvolver e vai progredir, porque essa é a lei divina, ele não pode resistir à lei divina, não é? Mas o pessoal acredita em demônio, que é rebelde para sempre a Deus, não é? Então eles diziam que o intercâmbio mediúnico era coisa do demônio e perseguiam as pessoas que eram médiums. Eles chamavam naquela ocasião de bruxos, de feiticeiros. Foi assim que na Idade Média a proibição pela Igreja Católica ocorreu em relação ao intercâmbio mediúnico. Ninguém mais podia intermediar os espíritos. Ninguém mais? Não, só os santos da igreja. Aqueles que fossem da igreja, santificados, esses poderiam, não é? Eles poderiam contatar com os mortos, ver, ouvir e contar o que eles estavam dizendo. E quantos fenômenos foram produzidos através dos chamados santos, não é? Agora, outras pessoas não podiam intermediar os mortos. Mas as manifestações aconteciam. Aí eles diziam, é o demônio. Mas não era um espírito se manifestando, não é? Entretanto, o progresso intelectual já libertou o povo dessa ignorância. Deus já derramou do seu espírito sobre toda a carne. A sensibilidade espiritual já se desenvolveu e generalizou na espécie humana. Não dá mais para conter a manifestação dos espíritos por toda parte. Não foi isso que aconteceu lá em 1847 em Heidelberg, as manifestações, mas não foi só lá, não. Pelo mundo todo os espíritos estavam se manifestando. Aí então vai surgir o espiritismo. O espiritismo utiliza a mediunidade como um instrumento valioso de espiritualização para nós seres humanos. O espiritismo não vai deixar de lado a mediunidade, não. Ela é um meio de intercâmbio, de aprendizado, de comprovação da imortalidade. Mas não pode. Nós, seres humanos, precisamos da mediunidade. O apóstolo Paulo, certa vez, disse que quando não há profecia, quer dizer, quando não há essa comunicação de espíritos, o povo fica dissoluto. É mesmo. Porque são
os Espíritos do Senhor que nos falam das leis divinas, da lei de causa e efeito, da reencarnação, da lei de progresso, como a maioria do nosso povo não tem esse intercâmbio, eles pensam que está proibido, não é? Então o povo fica dissoluto, diz que é cristão de rótulo, mas não age como cristão, crê, mas não crê. Ele diz, deve haver imortalidade, mas eu acho que ninguém voltou para contar. Olha aí. Então eles vivem entre a crença e a descrença. O Espiritismo não vai deixar de lado a mediunidade. Kardec abordou esse assunto de proibição da comunicação. Quem gostar, procure no livro O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 11, da proibição de evocar os mortos. Kardec explica direitinho, desfazendo essa ideia de que esteja proibido o intercâmbio com o mais alto, não é? Ele também tratou desse assunto na Revista Espírita de outubro de 1863. O Espiritismo usa a mediunidade, mas não concorda com o seu mau uso. Nesse ponto estamos com Moisés. Usar mal, não. O Espiritismo esclarece a finalidade superior da mediunidade. Por que Deus estabeleceu esse intercâmbio? É obra divina. Tudo que Deus faz é certo, não é? Então vamos ver, é porque tem uma finalidade superior. E o Espiritismo ensina técnicas para segurança e proveito espiritual na prática da mediunidade. O livro dos médiuns é um manual que ensina a trabalhar com a mediunidade da maneira correta e segura e proveitosa, não é? Bem, essa questão de proibição tão antiga que o pessoal parece que continua falando hoje, não é? Entretanto, muita coisa já mudou na própria Igreja Católica. Nós temos aqui algumas anotações. Eu penso que a maioria dos católicos não sabe isso, mas isso é coisa dos católicos. Existe um livro, O Manuscrito do Purgatório. Não tem nem data, é bem antigo. Foi traduzido por Monsenhor Ascânio Brandão, pela Edições Paulinas, foi publicado. Então vocês vejam, é um livro católico. Fala de mensagens mediúnicas, transmitidas através, quem era médium? Irmã Maria do Imaculado Coração. Olha o que um espírito falou através dela. Não tenhas medo. Sou a irmã MG, o nome está escondido. Uma religiosa falecida com 36 anos no dia 22 de fevereiro de 1871. E esse manuscrito do Purgatório conta uma porção de fatos. Eles chamam o manuscrito do Purgatório porque para eles a alma que não foi para o céu, mas também não foi para o inferno, fica numa região especial, não é? Então são pessoas que não cumpriram direitinho a lei de Deus. E elas vêm contar das dificuldades que estão encontrando e pedem oração e tudo mais, não é? Quer dizer que continuam vivendo e podem ser ajudados. Um outro livro, Luz aos Vivos pela Experiência dos Mortos, é do Monsenhor Palafox, bispo de Osma, na Espanha, e é uma coleção de aparições de espíritos. É livro da Igreja Católica. Mística Divina é outro livro, é do cônego Ribet. No tomo 2, no capítulo 7, nós lemos isto. Estas espécies de aparições não são raras e não faltam na vida dos santos. Há fatos documentados e muito bem provados com o testemunho de teólogos. Mas agora mais importante, que é um pronunciamento de um Papa. 1983, Papa João Paulo II, num sermão na Basílica de São Pedro em Roma, no dia 2 de novembro daquele ano. Perante uma multidão de mais de 20.000 peregrinos, ele asseverou peremptório:
A comunicação com os mortos não deve ser interrompida, pois na realidade a vida não está limitada pelos horizontes deste mundo. É um Papa falando, não é? 1985, um senhor advogado, Lino Sardos Albertini, ele era da Junta Diocesana de Ação Católica de Trieste, na Itália. Ele publicou esse livro, O Além Existe. Eram mensagens de um filho dele, que morreu assassinado por assaltantes. A médium tinha formação católica e não gostava de notoriedade. E também ela nada cobrou. Ele, o autor, o seu Lino, o advogado, também não cobrou nada pelo livro. Ele achava que esse livro tinha que ter os direitos autorais destinados para uma fundação. Ele criou uma fundação para colaborar na missão de André, o filho dele morto, para estudar com rigor lógico e científico, documentando e divulgando todos os fatos que possam constituir provas ou sérios indícios da sobrevivência da alma. Porque, de fato, é muito, muito importante a comunicação dos mortos. Vale a pena investir na divulgação desses acontecimentos, não é? Eles diziam que esse livro trouxe grande conforto nas dores ou desgraças, reforçou a fé, antes frágil e superficial, transformou ateus convictos e declarados em crentes em Deus e praticantes. Ciência comigo. Aí nós venceremos, né? Bem, vamos ver em 1991, um padre católico, François Charles Antoine Bruni. Ele escreveu um livro, Os Mortos Nos Falam. Ele é um padre muito conceituado, possui muitos títulos acadêmicos, e ele escreveu esse livro. Ele comenta: a igreja prega a eternidade, é verdade, mas não aceita que se possa vivê-la ou entrar em comunicação com ela. Eu mostro que não foi sempre assim. Na igreja primitiva, no cristianismo primitivo, era utilizada a comunicação. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele faz como que um mini livro dos médiuns, porque de fato era usual a comunicação de espíritos na igreja cristã, a princípio. São coisas tão importantes que nós vamos vencer esta dificuldade minha e vamos passar para vocês. 1996, Padre Gino Concetti, competente teólogo do Vaticano, ele admite ser possível dialogar com os desencarnados. Ele revela novos conceitos católicos em relação às mensagens ditadas pelos espíritos depois da morte carnal. Segundo ele, o moderno catecismo da Igreja ensina que Deus permite aqueles que vivem na dimensão ultraterrestre, não é? Olha como ele coloca. Aqueles que vivem na dimensão ultraterrestre, Deus permite a eles enviar mensagens para nos guiar em determinados momentos da vida. Após as novas descobertas no domínio da psicologia sobre o paranormal, nós temos aí os conhecimentos da parapsicologia, não é? A Igreja decidiu não mais proibir as experiências do diálogo com os trespassados.
nós dizemos os desencarnados, eles falam trespassados. Desde que elas sejam feitas com finalidades religiosas ou científicas e com muita seriedade. Também nós espíritas achamos que as comunicações dos espíritos devem ser feitas num clima de muita seriedade, de respeito, não é brincadeira, não é? Bem, em 2000, mês de abril, cardeal Giacomo Biffi, da cidade de Bolonha, proibiu os fiéis de falar com os mortos, porque essa prática se fizera bastante comum entre os católicos, não é? É interessante. Ele precisou proibir porque estava exagerado, fugia ao controle dele. Mas nós temos que perceber, há uma comunicação aqui, tem um programa na TV italiana, da RAI, o Fio de Ariadne, e lá eles passam assuntos espíritas, fenômenos, testemunhos de pessoas, né? E um dos entrevistados foi o padre Ulderico Pascali Magni. Ele é um respeitado pesquisador da fenomenologia mediúnica na Itália. Olha o que ele diz, esse sacerdote católico. O que nos separa dos nossos defuntos é pura e simplesmente uma ligeira barreira vibratória. Não é o que nós espíritas falamos? É uma questão de sintonia nas ondas mentais, não é? É só o que nos separa dos espíritos. São dois mundos que se interpenetram. O lado de lá não é longe, não é lá em cima, nem num lado, nem no outro, nem lá embaixo. Eles se interpenetram com o nosso plano, encarnados e desencarnados, não é? Eles continuam vivos em outras dimensões e continuam nos amando. E por nos amar, desejam ardentemente comunicar-se conosco. Kardec fala isso no começo de O Livro dos Médiuns. Ele pergunta às pessoas: olha, se os espíritos existem e eles não morrem quando o corpo morre, e se eles nos amam, eu quero que vocês me digam se eles não sentem vontade de voltar a falar conosco. E se eles sentem, por que não podem realizar isso? Kardec vai fazendo uma série de perguntas. E a gente, quando lê isso aqui de um sacerdote, a gente diz, acho que ele leu o Livro dos Médiuns, né? Porque falou a mesma coisa. E eles nos falam da felicidade, da luz, das bem-aventuranças, e nos induzem à fé, à esperança e a suportarmos as cruzes mais pesadas. Quantas mães que antes choravam e hoje se sentem felizes, porque comprovaram que o seu filho continua vivendo, né? Deus permite estas comunicações como prova do seu amor. É o que nós pensamos também. Eles nos falam, nós os ouvimos. Tudo isso é maravilhoso. É maravilhoso, mas é falado por um sacerdote católico, não é? E nós vemos que ainda perdura a ideia de que a comunicação com os mortos está proibida. Bem, o importante, nós sabemos que os espíritos se comunicam por toda parte. Já é época, as pessoas têm mediunidade e a humanidade está na fase da generalização da mediunidade. Muito bem, mas não basta os espíritos se comunicarem se nós não temos uma orientação, um conhecimento, um entendimento. Como tratar, o que se pode esperar desse intercâmbio e o que não se deve esperar do intercâmbio. Esta orientação toda, a educação dos médiuns, a preparação de dialogadores para conversar com os espíritos, tudo isso a doutrina espírita esclarece, prepara as pessoas. Não só afirma que os espíritos se comunicam. Então nós temos um companheiro, Martins Peralva, que escreveu excelentes livros. Ele diz que sem a
força disciplinadora da doutrina dos espíritos, sem a orientação cristã do espiritismo, seriam os fenômenos, sem dúvida, apenas um turbilhão de energias avassalantes, sem rumo nem objetivo definido, sem finalidade educativa. Então, quando agora começam a dizer que realmente os mortos se comunicam, nós espíritas, graças ao que os espíritos revelaram e Allan Kardec codificou, nós já estamos lá na frente, trabalhando com esse diálogo com os espíritos, sabendo disciplinar os médiuns e também o tipo de espíritos que se comunicam. Podemos trabalhar com eles em lei de fraternidade e de progresso para todos nós. Mediunidade é uma coisa, espiritismo é outra. Através do espiritismo, nós estamos aprendendo como se processa, de acordo com a lei divina, de acordo com os propósitos divinos, o intercâmbio com os espíritos. Os espíritos, também filhos de Deus, nossos irmãos. Alguma pergunta? Jesus nunca ressuscitou um corpo. Lázaro era um tipo de enfermidade. Quando Jesus está longe da Betânia, ele recebe a notícia de que está doente aquele que tu amas. Jesus responde: essa enfermidade não é para a morte. E fica ali mais 2 dias. Depois Jesus diz: Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. O pessoal diz: ué, se dorme vai estar bem, então ele está bem. Aí Jesus aceitou o modo deles falarem: Lázaro está morto e eu vou ressuscitá-lo. Chega lá, ele estava, Lázaro, enterrado, sepultado já, mas não na terra como nós fazemos, era numa gruta calcária e rolava uma pedra na frente, quer dizer, tem oxigênio, certo? Ele está num estado letárgico, que aparenta morte. A pessoa fica, não responde, não se mexe, nem coisa nenhuma, está morta. Para o povo de há 2000 anos atrás, naquela ignorância do tempo, estava morto. Então, quando Jesus chegou lá, a irmã disse: ah, Senhor, se estivesse aqui, ele não teria morrido, não é? Mas Jesus diz assim: tirem a pedra. Ela diz: ah, Senhor, já cheira mal, porque é o 4º dia. Ela pensava que o corpo de Lázaro estava em decomposição. Mas não era a verdade. Quando tiram a pedra, Jesus ora a Deus e diz: Lázaro, vem para fora. Jesus passa uma ordem ao espírito Lázaro, que ainda não estava liberto do corpo, mas em estado letárgico, e transmite os seus fluidos bons. Então Lázaro atende e vem para fora. Depois Jesus diz assim: desenfaixai-o e deixai-o ir, porque eles enfaixavam os corpos, não é? Então Jesus fez uma cura, mas não uma ressurreição. Em todos os episódios do Evangelho, naquele tempo era assim: ficou parado, não dá sinal de vida, está morto, enterra. Por que eles enterravam com tanta pressa? O clima, a decomposição seria muito rápida. E eles também tinham uma série de orientações de impuro quando toca em defunto. Então eles procuravam se eximir logo. Então eles tinham essa ideia: sepulta logo. Então as pessoas estavam só em estado letárgico. Não é possível uma lei divina, natural, imutável, nós queremos modificar. Alguns espíritos que se comunicam e estavam desejosos de continuar vivendo aqui na Terra encarnados, eles dizem: não, mas eu sei onde está meu corpo, eu quero ir lá, eu quero voltar a animar meu corpo. Ele não pode, ele não consegue. Quando o corpo morre, perde a vitalidade, é um processo orgânico, material. O espírito não consegue mais atuar sobre o corpo. Falta a vitalidade que possuía antes, certo? Então, nunca houve ressurreição no modo como eles falam. Agora, ressurgimento do espírito posteriormente à morte do corpo físico, isso sempre aconteceu. Quantas pessoas dizem:
corpo aí. Quer dizer, o corpo está lá, mas ele está aqui. Aquele é o corpo, a veste. Ele é esse aqui. A individualidade é esta. Então, a ressurreição, o ressurgimento e manifestação dos espíritos sempre existiu. Ressurreição da carne, não. Sem crítica, apenas para comparar. Eu não entendia por que os católicos se batem tanto pela ressurreição da carne. Até que eu tive que fazer uma palestra sobre anjos e demônios. E lá eu aprendi que os anjos são feitos puro espírito, eles não têm matéria. Mas que os seres humanos são feitos espírito e matéria, corpo. Então o ser humano, para continuar vivendo e ser a mesma coisa, ele tem que ser um espírito, mas com corpo. Então a carne tem que ressurgir. Isso pensam eles. Mas o que ressurge é o corpo espiritual, muito parecido com o corpo físico e que depende da mentalização do espírito, não é? Então os espíritos aparecem com o corpo, às vezes com a roupa com que foram sepultados, mas não é a própria roupa, a roupa que foi sepultada está lá no túmulo. Aquela é a mentalização no corpo fluídico. Então, quem conhece doutrina espírita e sabe como é a passagem, a encarnação e a desencarnação, e como os espíritos mentalizam sobre o perispírito, entende os fenômenos. Não é que eles não merecem relato, merecem, mas precisamos entender direito. Jesus falou de ressurreição? Falou. Entretanto, nós precisamos entender como é que eles pensavam em ressurreição na época. Se um espírito envolvesse uma pessoa e falasse, eles diziam, o espírito ressurgiu, ressurreição do morto. Se o espírito aparecesse, que os outros pudessem ver, olha lá, o espírito ressuscitou. Para eles, ressurreição era sempre que os espíritos considerados mortos se manifestassem. Agora, mais só uma argumentação. Nós vimos muitas pessoas curarem enfermos. Em todas as religiões, conseguem curas admiráveis, mas nenhuma delas ressuscitou nenhum corpo morto. Não dá. Não existe. Os fenômenos que existem, que Jesus fez, exemplificou, e outros podem repetir, esses continuamos vendo. Mas ressurreição de corpo não tem nenhuma. E a gente vai lá no Evangelho e entende que Jesus procedeu a curas de corpos que estavam debilitados em estados especiais. Certo? Muito bom. Quem gostar de conversar, ainda estamos à disposição. Bem, vamos encerrar. Agradeço muito.